Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo, então se não estiver bom, aguenta que já já eu melhoro nos próximos. O meu nome é Etienne Vigiano, eu tenho 50 anos, eu sou natural de Belo Horizonte e eu sou filha de um casal que foi o primeiro casal que se casou na Umbanda lá na minha cidade. E quando a minha mãe estava me gestando, a gravidez teve alguns probleminhas e eu tive que ser iniciada na religião ainda na barriga da minha mãe. Quando eu nascia, já foi jogado e eu já nasci com cargo, como dizem, de berço. E com isso, aos 3 para 4 anos, nós já estávamos aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a ser iniciada na religião pela minha bisavó, a avó Luísa. A avó Luísa era minha bisavó, madrasta da minha avó, então nós não tínhamos uma ligação sanguínea, mas ela foi a melhor bisavó da vida. E eu ficava com ela dentro do terreiro, aprendendo a dar um oceano santo, que é limpar a casa. Eu nunca tive uma Barbie, mas eu tinha os bonecos de Exu, ó. Óbvio que eu tive bonecos, mas eu gostava muito de ficar ali no terreiro. Ele tinha aquele piso vermelhão e uns bancos que deviam ser de obra e que arrancavam farpa, né, quando você sentava. Mas conforme eu fui crescendo e fui aprendendo os fundamentos, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, a avó Luísa, ela começou a me ensinar as cartas. Eu já tinha a minha entidade em terra firme e nós começamos a aprender a parte de oráculos, de magias e a desenvolver. Infelizmente, eu perdi a avó Luísa muito cedo. E quando eu perdi a avó Luísa, havia um combinado já. Eu era a herdeira da casa, eu era a próxima na linhagem. E eu disse não para a espiritualidade. Eu disse não no momento em que muitas coisas na minha vida estavam acontecendo. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Eu tinha acabado de passar no meu primeiro vestibular. E mudar de cidade, porque eu fazia faculdade fora. Era tudo muita coisa para mim assumir uma casa e filhos. Se eu ainda era uma filha, se eu ainda não tinha maturidade emocional e de vida para eu assumir aquilo, então eu disse não. Todo mundo quase me matou. Que eu não podia negar o santo, eu não podia ir contra. E eu falei, mas eu não posso fazer errado. Eu preciso aprender primeiro. Então a primeira coisa que eu fiz foi pedir orientação espiritual. E eu fiz um acordo com eles. Eu fiz um acordo fácil e que foi muito aceito. Eu não me afastaria, eu não viraria as costas, eu continuaria o meu desenvolvimento, mas eu só assumiria qualquer coisa muito pública quando meus pais e a minha avó não estivessem mais com os pés na terra. Meus pais acabaram saindo da religião no meio desse caminho, e eu não queria ser motivo de tristeza, de coisa de cabeça de menina mesmo. E a espiritualidade aceitou. Tínhamos um acordo. Então o meu não, ele foi um não temporário. E eu fiz 3 faculdades, eu casei, eu separei, eu viajei, eu vivi e eu aprendi. Principalmente, eu aprendi a ouvir. A ouvir o que as pessoas que chegam para mim hoje precisam. E com tudo que eu aprendi nesses anos todos, parece que a espiritualidade, ela pega aquela pessoa ali e manda para mim e fala assim, você entende o que ela está passando.
E é uma verdade. 90% das pessoas que chegam para mim para jogo, magia, conversa, orientação, um conselho, eu posso dizer assim, eu sei o que essa menina, essa pessoa, esse homem estão passando. E eu consigo, com isso, trazer um direcionamento mais assertivo, mais acolhedor. Mas não era nada como é hoje, profissional, com vídeo, com cara, com meu nome, não era. Eu tinha medo. Nessa época do medo, eu ouvi da entidade da minha, na época, zeladora de santo, que eu ia trocar o pneu com o carro andando. Eu ouvi, saiu aqui, continuei a vida. Em 2020, eu perdi os meus pais. E eu ouvi de uma pessoa muito próxima uma coisa que na hora eu queria dar um soco nele. Que, apesar da dor que eu estava sentindo, uma das coisas mais importantes ia acontecer. Eu me colocaria como prioridade. E ele estava certo. Ali, naquele momento, eu olhei para mim. Eu não olhei se eu ia agradar, se eu ia fazer o que eles queriam. E foi verdade. Ali, aquela pessoa que vivia para agradar virou uma tatuadora de arte religiosa, muito boa, por sinal. Mas eu comecei a botar minha carinha para fora, a falar mais, a expor mais. Em 2025, no primeiro dia de 2025, a minha avó faleceu. Foi ficar com os meus pais. E logo depois, a dona Sete, da dirigente que cuida de mim, disse para mim assim, você não está trabalhando as cartas por quê? Eu falei, porque eu tenho medo. Tenho medo da responsabilidade. Eu sou honesta. E ela falou, começa, você vai trocar o pneu do carro com o carro andando. Olha de novo essa frase. Foi a segunda vez que eu ouvi. Vem. E aí, vem. E aí, quando isso aconteceu, esse é o miau. Eu comecei. E eu posso dizer que nesse 1 ano e meio de caminhada muito pública, eu sou uma cartomante melhor, eu sou uma magista melhor, fazendo a minha bruxaria natural, fazendo os meus rituais espirituais com as minhas entidades. E eu sou hoje com medo, mas vai com medo mesmo. Eu sou dirigente do terreiro de Umbanda, Casa da Vó Luísa. O nome da minha bisavó deu o nome da minha casa, da minha egrégora, porque é uma casa de Umbanda, de amor, de caridade e tem raiz. Uma raiz que eu aprendi com ela, lá atrás. Que eu aprendi com muito amor, com o pé no chão, com o chão vermelho e com muito fundamento. Nada aqui que eu vou te falar, que eu vou te mostrar, não vou te dizer o fundamento. Ah, é assim porque é assim. Nunca. Eu vou te dizer, é assim por conta disso, disso e disso. Eu vou te dar o bom e o ruim. E se eu não souber, pode ter certeza que eu vou pesquisar, que eu vou aprender para poder trazer sempre uma verdade. Eu espero que você se inscreva no meu canal, que você acompanhe os meus vídeos e vamos seguir nessa jornada juntos? Eu te aguardo.